Bem-vindo a esse vídeo e aqui hoje nós estaremos falando sobre o que é yoga. E para começar eu queria mostrar o meu vestuário. Isso aqui é dos Himalaias, eu usava muito lá. Isso aqui é da Índia, eu usava muito lá. Agora, você para praticar e saber o que é yoga, para ter yoga dentro de você, para usar yoga como uma ferramenta de autoconhecimento, será que você precisa desses apetrechos? Será que você precisa ter viajado a Índia toda como eu fiz? Então eu estou aqui exatamente para desmistificar a base, o fundamento principal do que é yoga. Então deixa eu me despir aqui da minha versão yogi, com japamala, com lenço, com, com cobertores em volta de mim. E vamos lá, vamos falar de yoga. Se você ainda não sabe, eu tive uma experiência muito profunda na yoga. Morei mais de 1 ano e meio na Índia, com o meu guru, Swami Vedananda, pude imergir nas práticas da Kriya Yoga, pude conhecer o yoga integral, pude beber da fonte de várias conversas com yogis ao longo e ao redor da Índia. E nessa imersão eu trouxe essa bagagem e desde 2020, basicamente, 19, 20, eu inicio pessoas em Kriya Yoga e compartilho yoga em cursos como ferramenta de autoconhecimento. Yoga como ferramenta de autoconhecimento. Então, dada essa breve introdução, vamos falar sobre o que é yoga. Yoga não é o que você pensa, provavelmente. Provavelmente não é. Infelizmente, provavelmente não é. Ou felizmente, eu vou explicar por quê. Yoga vem de uma raiz da palavra que significa união. Yoga, união. Então a primeira pergunta que você tem quando você vai falar de yoga é: união de quê com o quê? Certo? Imagina você estar aí aprendendo yoga, você vai fazer uma aula de Hatha Yoga, das posturas, das asanas, você vai fazer uma aula, não sei, de filosofia da yoga, uma aula de Vedanta, e aí de repente você se depara com a palavra yoga. E a pessoa começa a te falar coisas sobre yoga e não começou te falando exatamente por onde deveria começar, que é o que significa a palavra yoga. Então, a ideia de união vem da onde? Vamos pensar junto aqui. Se você precisa unir, significa que você tem dois. Você só pode unir algo se esse algo não é unidade ainda, não é união ainda. Se ela for separado, se for separada, sim, você pode fazer a união de A com B, de C com D, certo? Ou união de ABCD com XPTO. Entende? Então, assim, é de 1 para 2, para 3, 4, 5, 10. Mais de 1 para 1. Eu sei que pareceu meio matemático isso agora, mas vem aqui que isso é a raiz do teu entendimento dentro do teu processo com a yoga, eu te garanto, tá? Então, tudo que o yoga faz, em essência, um trabalho de yoga verdadeiro, é te apontar para o lugar de união dentro de você, de unidade dentro de você. O que isso significa na prática? Isso significa que você para de perceber a vida ao seu redor separado daquilo que você chama de você. Por isso nós falamos muito no yoga de você cruzar o corpo e cruzar a mente. Porque normalmente o que te separa de uma maneira muito direta do resto do mundo, do resto da vida, do resto do mistério da vida, é exatamente a sensação de você possuir e pertencer e ser esse corpo que você habita e de você ser uma mente perambulante, que você vê pensamentos, você vê ansiedade, você vê traumas, você vê questões, enfim, basicamente um amontoado de pensamentos traduzidos de várias formas. Aí a gente abre para um outro campo, um campo mais terapêutico, mais de saúde mental, que também envolve o yoga, obviamente, né? O yoga não deixa de estar dentro de uma possibilidade de saúde mental. Isso no meu trabalho é muito efetivo, isso é muito importante trazer aqui. Eu sou terapeuta, faço acompanhamento terapêutico, e sim, a yoga me dá sustentação não só para o meu processo íntimo, dentro dos meus processos de problemas de saúde mental que eu tenho, sabe? De problemas de autoconhecimento que eu tenho que investigar, que eu tenho que me olhar, que eu tenho que me aperfeiçoar. É constante esse movimento, e a yoga nunca me largou. Mas que yoga? A yoga que você faz meditando, de olho fechado? A yoga que você faz mantrando, mantras difíceis e complicados? A yoga que você aprende técnicas e técnicas e mais técnicas? Não. Essa yoga que a gente está conversando aqui sobre a ideia de unidade. Essa ideia de unidade, voltando ao ponto, é um movimento de autoconhecimento profundo, que é exatamente o que o yoga te aponta.
Por trás de todas as técnicas de yoga, por trás de todas as linhagens de yoga, por trás de todos os gurus, mestres, santos, dentro da linha do que é chamado yoga, existe um apontamento principal. E esse apontamento é: conheça a ti mesmo. Basicamente, aprenda a se olhar, se investigar de uma forma cada vez mais profunda para que a sua experiência viva, a sua experiência viva, não a dos outros, a sua experiência viva, te prove que você nunca foi separado do resto da natureza, de que essa sensação de um indivíduo que habita em você é, na verdade, apenas uma sensação, que, em essência, você realiza, e isso acontece de várias formas diferentes, você realiza que, caramba, meu Deus, é isso. Eu, por mais que pareça ser um eu, separado, eu e a vida somos uma coisa só. Isso aqui pode se transformar de várias formas. A vida parece se transformar de várias formas. Mas ela é um pacote de existência. É uma coisa só. É uma unidade. É uma união. É uma yoga. Então, perceba. Yoga, na prática, é isso. Esse vídeo que eu estou fazendo para você é o resumo de um processo que às vezes demora 10, 15, 20 anos. Uma vida de uma pessoa que vai buscando. E busca, e busca, e busca, e busca. E a busca parece estar tão fora. São tantas possibilidades de estudar, de aprender, de energia, de estudos quânticos, de processos espirituais ou dentro do autoconhecimento, enfim. E você não está olhando para o lugar que se diz yoga. Yoga, você não precisa de técnica para entender o que é yoga. Essa é a verdade nua e crua. A técnica te ajuda no seu manejo de vida e a você se adentrar em você mesmo. Te cria condições, perceba, te cria condições mais favoráveis para que você entenda e perceba, se auto-perceba de uma forma mais limpa, mais clara, cristalina. E essa percepção de yoga é o que te traz a verdadeira e o verdadeiro autoconhecimento, certo? Então, assim, esse vídeo é para você pincelar essa parte que talvez pareça um pouco filosófica, um pouco devaneada para você, mas não é. Na verdade, essa é a essência de qualquer trabalho de yoga. Qualquer técnica que você faça de yoga, se não vier com essa bagagem, você não está praticando yoga. Você está fazendo técnicas. Técnica de respiração, técnica de pranayamas, técnica de meditação, medita de olho aberto, medita de olho fechado, técnica de mantras longos, mantras curtos, mantras altos, mantras mentais. Você entende? Faz aqui, ó, o Japamala, que eu já fiz muito. Mas isso não é yoga em essência. Isso não é yoga em essência. Então, esse vídeo aqui, ele é para apontar para você começar qualquer processo de yoga, entender que esse fundamento que a gente está conversando aqui é a verdadeira bagagem de um trabalho de yoga verdadeiro. E pasme você. De repente, depois desse vídeo, você até desiste de aprender técnica de yoga. Porque talvez você não precise mais. Talvez, na sua jornada, você tenha chegado num lugar onde esse conhecimento, esse entendimento, essa realização profunda de unidade te levou para um lugar tão de paz dentro de você que o processo das técnicas, talvez você dê uma pausa, talvez você faça poucas, menos. É muito comum yogis na Índia, como aconteceu comigo, praticarem muito durante um período e depois de um certo período eles diminuírem as práticas, sabe? Pontuarem mais as práticas, fazerem práticas mais objetivas, simples, usarem práticas para momentos específicos. Então são momentos dentro da tua jornada. Mas para muita gente, práticas intensivas, como foi comigo, ajudam em várias outras questões da vida. Daí o valor de uma iniciação, por exemplo, em Kriya Yoga, que é um tipo de yoga que eu ensino em nível de prática, de técnica, de sadhana, de prática espiritual. Você tem uma ferramenta técnica para você poder emantrar os mantras, para você poder entrar dentro de você com mais facilidade, para você aprender a respirar e ter um melhor manejo emocional, um melhor manejo de ansiedade, um melhor manejo de vida com essas técnicas, entende? Mas é legal separar as coisas, yoga, dentro de yoga, possibilidades de linhagens e técnicas e aprendizados em nível de sadhana, em nível de prática espiritual, assim chamado, pelo menos, na Índia, né? Que você possa vir a ter. Beleza? Esse é um vídeo bem objetivo.
É para você pegar essa bagagem, entender o que é yoga na raiz e começar a tua jornada do yoga, ou reaprumar, reajustar a tua pegada, a tua jornada dentro da yoga, com esse fundamento, que infelizmente a gente não encontra por aí. A gente encontra muitas técnicas, né? A gente encontra muitos cursos floreados, a gente encontra muitos cursos lindos e complexos e bonitos, com histórias maravilhosas, como eu sempre digo aqui, que tem no meio da yoga. E aí, a gente se perde de um papo franco que você precisa ter se você quer se aventurar na jornada do yoga. Então vale a pena dizer que esse movimento de se encontrar como uma unidade com a vida, se encontrar um, se sentir um com a vida, é um movimento que para muita gente acontece com experiências um pouco mirabolantes, experiências espirituais das mais diversas. Para outras pessoas acontece da forma mais simples possível, é um clique, sabe? Você não precisa ter uma experiência de iluminação para você chegar nessa comunhão com a vida. Essa comunhão com a vida é chamada, dentro do caminho de yoga, para muita gente, de samadhi. Samadhi. E o samadhi é esse momento onde, numa prática de yoga, você se adentra de uma forma meditativa tão profunda que nesse processo de meditação você some, você dissolve, você se dissolve. Entende? Existe uma espécie de dissolução de você e sobra uma sensação de unidade absoluta. E essa verdade, aspas, absoluta é tão íntima, tão profunda, tão verdadeira dentro de você nessa experiência, que às vezes era o que você precisava para sair dessa experiência e aí estalar o dedo e falar, caramba, eu entendi. Entendi o que a yoga me aponta, entendi o que é esse papo aí de yoga. Meu Deus, que alívio. E é isso que eu espero que você realize dentro de você. O alívio, independente dos altos e baixos da vida, de você perceber que você é yoga. E eu passei por um processo desse, depois de muita prática de kriya, de energização com o meu guru, e eu fui para um lugar, assim, um espaço de... É difícil falar até para vocês, assim, é um lugar de comunhão, assim, de transe, de imersão dentro de você, que realmente você some e você vira uma coisa só com um todo. E essa experiência é uma experiência que pode ser avassaladora. Para mim foi avassaladora, sabe? Mas para ser honesto, eu sempre fugi um pouco de mostrar aqui para vocês essas experiências que eu tive, que eu sei que várias outras pessoas têm também, de formas diversas aí, para não focar nisso, porque eu não acho que esse é o principal ponto da yoga, sabe? Mas sim, eu tive esse momento e eu acho legal compartilhar com vocês aqui, porque foi verdadeiro, aconteceu comigo e me trouxe um movimento de que muita gente acha que é um movimento de iluminação espiritual, um momento de realização. É um momento de samadhi, é um momento de, dentro da tua prática, você chega nessa dissolução, nessa comunhão, mas que não precisa ser dessa forma. O entendimento do yoga ele pode acontecer, como eu disse, de uma forma simplista, simples, básica, assim. Até porque no final de toda experiência que parece ser mirabolante, a gente volta sempre para o espaço de simplicidade. E essa experiência mística, essa experiência transcendental, ela também acontece de um espaço, em essência, de simplicidade, certo? A união é um espaço simples. Perceba, realize, investigue dentro de você e eu tô aqui para te ajudar nesse processo da yoga, do autoconhecimento, no que eu puder, com meus cursos de yoga e com o meu atendimento terapêutico, o meu acompanhamento terapêutico com você. Se te interessar, vai ficar aí na descrição do vídeo. Beleza? Ficamos por aqui. Até a próxima.